Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade com o resultado de nossas operações Day Trade e o resumo dos segredos e das técnicas. Dia 3/4/2013, acesse www.traderprofissional.com.br para você receber uma videoaula todos os dias no seu e-mail, inédita. Você se cadastra por este link, pelo Facebook, Twitter e pelo YouTube. Antes de comprar nossos cursos, você pode aprender grátis o resumo dos segredos e das técnicas. Bom, pessoal, então na Vale, ela abriu abaixo da média exponencial 8,9 no gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que nós operamos Day Trade com ativos, utilizando a metodologia Trend Follower Expert. E o que acontece? O preço estava abaixo das duas médias, principalmente da média 377. E o preço aqui não deu sinal de venda na média 8,9, porque a 8,9 é um ponto de resistência ideal para entrada operacional. Certo? Aqui estava longe da média 377. Ok? Aqui a gente determinou uma possibilidade de consolidação em sinal falso aqui, pelo método Congestion Prophecy, certo? Então, quando aconteceu esse sinal de venda, já tinha indicado nesta onda em relação ao preço, em relação a essa onda e esse formato de padrão de preço, o Congestion Prophecy, que é um método que indica consolidação em sinais falsos, detectou que poderia acontecer um sinal falso aqui. Por isso que nós não entramos aqui. E o Congestion Prophecy mais uma vez acertou. Certo? E, novamente, aqui deu um sinal de venda, foi um sinal de venda válido. O Congestion Prophecy não determinou que aconteceria. É um sinal falso. Mas por que eu não entrei? Porque estava com mais de 12 centavos de diferença. E isso ultrapassou o nosso manejo de risco. Ou melhor, dá para fazer manejo de risco para isso, mas o meu lucro vai ser tão pouco, porque eu vou ter que entrar com tão pouco capital que não compensa. Então a diferença de centavos máxima para o nosso risco é de 10 centavos. Segundo o nosso cálculo do manejo de risco. Ok? Então o que acontece? Depois que fez esse pequeno formato, foi determinado que aconteceria uma zona de consolidação com sinais falsos aqui. Depois desse sinal de venda aqui, que foi o sinal de venda com stop muito grande, por isso eu não entrei, mas foi determinado que aconteceria uma zona de consolidação aqui. E o Congestion Prophecy nos permitiu antecipar esse sinal falso, porque aqui deu um sinal falso, o risco estava aceitável aqui, dava para entrar nessa operação, mas deu stop porque foi indicado pelo Congestion Prophecy uma possível consolidação. Aqui o Congestion Prophecy acertou e eu evitei tomar stop. Aqui o Congestion Prophecy acertou e eu evitei tomar stop. O Congestion Prophecy ele acerta cerca de 80% do tempo. Ele é muito bom. Certo? Depois, aqui até aconteceu um sinal de compra, mas está dentro da zona do Congestion Prophecy que indica consolidação. Deu stop de novo e acabou que eu não operei. Certo? A Vale ela deu uma explodida para cima, mas não deu sinal de compra. Deu esse sinal de compra aqui, certo? Deu este sinal de compra aqui, só que estava longe da média 377. Por isso que eu não entrei. Mas acabou dando uma variação de 1,42%. Dava para a gente pegar 1% de lucro nesta tendência. Mas não aconteceu o sinal de Trade System. Então eu não operei a Vale hoje. Mas era para eu ter tomado 2 stops. E até 3 stops se eu estivesse trabalhando com uma frequência operacional de 3 operações por dia. Então, de qualquer maneira, fiquei no 0 a 0, não perdi nada. Se eu tivesse perdido as 3 operações, eu não poderia operar a quarta. Porque se eu fizesse esta entrada operacional aqui. Então, de qualquer maneira, eu ia parar antes e não iria conseguir operar essa onda de alta. Graças ao Congestion Prophecy, que me permitiu evitar os stops. Então na Vale eu não ganhei nada hoje, mas também não perdi. Isso é uma vantagem imensa. Aí aqui então a Vale aqui a gente pode tirar a planilha da Vale. Vamos para o Forex agora. Foram 2 operações no Forex hoje, razoáveis. Em relação ao horário que nós operamos, é nesse horário onde está a linha verde vertical. Depois da linha verde é o horário que nós iniciamos operações. Estava preço com o indicador Reversion Prophecy está indicando a partir dessa linha verde
tendência de alta, pressão de compra, então o preço tende a fazer grandes movimentos de alta, certo? Tende a fazer grandes movimentos de alta e, consequentemente, o ponto ideal para comprar é na zona de suporte, na Price Trend Line, que é essa linha azul, só que o preço tem que estar próximo dela. O preço não chegou próximo dela, então nós não compramos. Aqui também está longe dela. O preço foi abaixo da Price Trend Line, então a pressão do mercado passou a ser pressão de venda. Eu iniciei uma operação vendida aqui, certo? Onde um pip abaixo da mínima desta estrela cadente, deste padrão de candle, eu entrei vendido, e um pip acima da máxima, eu coloquei o destaque de compra para limitar o prejuízo da operação. 50 mini lotes de alavancagem inteligente, ou seja, foi calculado em 2 segundos a quantidade de 50 mini lotes e executado na boleta os 50 mini lotes em 2 segundos com a técnica de manejo de risco veloz, que permite calcular em 2 segundos essas quantidades. A segunda operação, 76 mini lotes, eu também usei o manejo de risco veloz com sucesso, certo? E essa operação a gente tomou stop. Logo em seguida, consolidou um pouco e deu stop. Depois, o preço ficou acima da Price Trend Line. Fez um pequeno fundo. Neste quase doji, é um martelo praticamente. Um pip acima da máxima dele eu entrei, um pip abaixo da mínima eu coloquei meu stop loss, certo? E, consequentemente, o preço subiu. O problema é que o nosso indicador Reversion Profit, na parte da saída, ele indicou, quando o preço estava na zona de reversão de movimento, que é a linha branca, o preço fez divergência com a Profit Line, que é a linha amarela lá embaixo, o indicador amarelo. Quando fez a divergência, quando fez esse maruboso negativo aqui e fechou, a Profit Line indicou a confirmação da divergência. E nós saímos aqui com um pequeno lucro de 1,06%, menos 0,25%. Estamos positivo no mês, no Forex, 0,23% acumulado, certo? Então estamos com pouco lucro ainda, certo? Mas estamos mantendo uma boa desenvoltura no Forex, graças ao nosso gerenciamento de risco, certo? Então, eu saí aqui. O preço foi mais alto, mas de qualquer maneira, se não tivesse dado divergência, eu teria saído nesse fundo confirmado, que seria uma proteção de lucro que eu faria, porque nossa regra de proteção de lucro é nos fundos confirmados dos pivôs de alto. E teria batido aqui, eu teria saído em pior situação. Então foi bom eu ter saído aqui, porque de qualquer maneira eu teria saído aqui se não tivesse dado a divergência. Mas o preço subiu mais e depois deu outra divergência aqui. Mas nós saímos aqui porque o nosso indicador, ele falhou na saída. E ele não acerta 100% do tempo. Ele acerta a saída 70% do tempo, 50% do tempo mais ou menos. Ele acerta a maioria das saídas exatamente no topo para a tendência de alta e exatamente no fundo da tendência de baixo. O mini índice, tá? O mini índice, o que aconteceu no mini índice hoje? Preço abriu abaixo da Price Trend Line, indicador Reversion Profit, mini índice em teste ainda, será testado durante 6 meses com R$ 12.500, apenas um contrato, porque nós precisamos testar se a metodologia vai funcionar. E depois eu vou lançar o DVD de mercado futuro, porque todos os nossos cursos são comprovados na prática, não é teoria. Preço abaixo da Price Trend Line indica tendência de baixa. Preço então voltou para a Price Trend Line, e aqui, quando fez esse quase spinning top, esse spinning top aqui, eu fiz a entrada operacional de acordo com o Trade System. Como fez essa onda grande de baixa, o stop que estava aqui em cima, eu passei para baixo aqui exatamente no ponto de entrada, que foi aqui, um ponto abaixo da mínima desse spinning top. E eu zerei o risco da operação. Fiz o gerenciamento de risco, que só deu para entrar para um contrato só, que é um gerenciamento de risco diferente do gerenciamento de risco da Bolsa de Valores. E o preço voltou tudo. Quando o preço voltou tudo, eu estopei e fiquei no 0 a 0. Vamos comprovar as ordens agora. Veja aqui. Uma venda, 54.985. E recomprado, 55.05. Certo? 55.05, 54.985. Foi uns 20 pontos aí, mais ou menos. Para o capital de R$ 12.500 foi mais ou menos R$ 6 que eu perdi, mas zerei o risco da operação, mas a gente perde um pouquinho ainda. E o que acontece? Depois o Congestion Profit indicou, dentro desse topo,
e desse fundo, usando o método Congestion Profits, que indica a consolidação, ele indicou que dentro dessa zona aconteceria sinais falsos. E aconteceu um sinal falso, mais uma vez, uma comprovação de que o método Congestion Profits acerta sinais falsos, acerta consolidações praticamente 80% do tempo, ele acerta muito. Isso evitou que eu entrasse nessa operação e tomasse stop, porque deu um sinal de venda aqui, ó, e depois deu stop. E agora está com pressão de compra, mas já é depois do meio-dia e eu não faço operações, certo? Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Quando estão em prejuízo, usam qualquer estratégia para reverter o prejuízo, infringindo as regras do seu trade system e manejo de risco. Então, pessoal, na Vale, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse, por exemplo, feito as operações com stop e tivesse tomado stop. Teria tomado um stop aqui. Ah, estou perdendo. Então, como eu perdi aqui, um comportamento de um trader fracassado é nesta operação que também dá stop, que daria stop, mas ele não sabia. Ele botava fé e acreditava que ia dar certo de alguma forma e ele super alavancava aqui. Daí ele perdia uma fortuna aqui. Depois que ele entrou aqui nessa, ele poderia até ganhar. Mas como ele perdeu uma fortuna nessa porque ele super alavancou, esse lucro que ele teve, para dizer a verdade, ele não teria entrado aqui porque não deu o sinal do Trade System. Estava muito longe da média 377. Então, quando você corre atrás do prejuízo e você infringe as regras do manejo de risco, que são estatisticamente comprovadas, você danifica a sua rentabilidade, você danifica a sua capacidade de sobrevivência, você danifica o seu sistema matemático incluído no seu Trade System, que envolve o manejo de risco e a estratégia em si, que envolve análise técnica, análise do preço e alguns indicadores. No nosso caso, é as nossas metodologias que nós apresentamos aqui. Por isso que é necessário aprender o manejo de risco e ser rígido. Bom, pessoal, quando você compra o curso Trader Profissional Avançado, você ganha o ensinamento da técnica do Congestion Profits, que é o método para você realmente identificar os sinais falsos. Nós estamos identificando muitos sinais falsos e eu estou muito feliz e muito motivado, porque eu estou evitando muitos stops com essa técnica nova que foi aplicada à nossa metodologia. Então, Congestion Profits é essencial. Quando você compra o curso Trader Profissional Avançado, você também terá acesso à tecnologia Congestion Profits. Obrigado, pessoal. Até mais.